Olá, você acompanha a partir de agora mais um evento da programação virtual dos Centros Culturais do Banco do Nordeste. Vamos a mais um lançamento de mais um livro, desta vez 2020, Crônicas Brasileiras. A autora, a organizadora, é a jornalista, escritora, pesquisadora Ana Carla Dubiela. Eu sou Alberto Perdigão, sou jornalista, vou conduzir esse momento e é com muito gosto e prazer. Agradecendo muito aí a sua conexão. Muito bem, Ana Carla Dubiela é especialista em estudos literários e culturais pela Universidade Federal do Ceará, é mestre em literatura brasileira pela Universidade Federal do Ceará e doutora em literatura comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem, 2020, Crônicas Brasileiras, é o novo projeto dessa escritora, professora, pesquisadora, um nome respeitadíssimo no Brasil inteiro, e a gente vai conhecer um pouco mais dela e deste novo projeto de Ana Carla Dubiela. Eu queria começar essa entrevista, essa conversa, Ana Carla, perguntando como é que, no caso do 2020, Crônicas Brasileiras, como é que foi o trajeto da ideia para o projeto em si, né? O livro está ainda em projeto, ainda não tem uma data para lançamento, a gente vai também entender como é que é esse momento, como está esse momento do projeto, mas eu sempre fico curioso, como é que se transforma a ideia no projeto, dentro desse campo da literatura, porque não é fácil, é sempre um desafio. Muito obrigado por estar aqui na programação, Ana Carla Dubiela. Eu que agradeço muito o convite, né, do Centro Cultural BNB, com o qual já mantenho uma relação há algum tempo, né, tanto de palestras como a edição do livro Um Coração Postiço. Meu segundo livro venceu o edital do BNB, e é um prazer muito grande estar com vocês de novo aqui. Bom, Alberto, começar um projeto realmente não é fácil. Ideias eu tenho muitas, mas as que eu realizo são bem poucas, né? Então, quando eu me formei, como eu terminei meu doutorado em 2012 no Rio, eu fiquei muito espantada com a quantidade de críticos literários que afirmam categoricamente que a crônica brasileira morreu no século XX. Morreu com Rubem Braga, com Fernando Sabino, com Paulo Mendes Campos, com Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, etc. Manuel Bandeira, Carlinhos Oliveira, etc. E eu dizendo, não, eu não concordo com isso, não, né? Será que meus 15 anos de pesquisa em crônica eu estou completamente errada? Não estou, não. E eu ainda vou escrever um livro, ou vou organizar um livro com cronistas do século XXI, né, para provar que a crônica ela saiu do centro aglomerador, né, que era todos os cronistas que se diziam cronistas, eles vinham de Minas Gerais, vinham do Espírito Santo para morar no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era um centro da crônica. E a gente mal falava em crônica no restante do país. Ou se falava, ou se publicava, não se conhecia esse cronista. Então, qual foi a minha ideia? Primeiro, é dizer para esses cronistas que existe, para esses críticos literários, que existe, sim, crônica de ótima, de excelente qualidade, e também em todos os rincões desse país. Em tudo quanto é lugar tem um bom cronista. Essa foi a ideia inicial, Alberto. Mas, assim, como foi que esse projeto virou ideia? O projeto foi se transformando, né? Antes, ele era um projeto para falar de crônicas brasileiras do século XXI. Inclusive, esse título que você disse, que é 2020, Crônicas Brasileiras, é um título ainda provisório, porque ele mudou, ele virou um livro temático, né? É livro de crônicas escritas durante a pandemia, né? Então, assim, vai ter um título mais aproximado dessa temática, né? Porque 2020 a gente sabe que é um ano que não terminou, a pandemia não terminou, ainda está aí. Então, as crônicas foram sendo selecionadas, mas tem crônica de 2020 e tem crônica de 2021. Né? Então, ele passou a ser projeto como?
O mercado editorial, como você falou, é uma coisa muito desgastante, é muito difícil penetrar nesse universo, né? A não ser que você já tenha uma boa editora, já tenha um nome. E, assim como o primeiro emprego, sempre também é muito difícil você publicar o seu primeiro livro. Mas o que acontece? Eu já tinha publicado alguns livros antes acadêmicos sobre a obra de Rubem Braga, o maior cronista brasileiro, pai da crônica no Brasil. E, então, eu já tinha publicado pela Lei Rouanet. O que acontece com a Lei Rouanet? É uma lei federal, né, de incentivo à cultura. Você tem a chancela da lei. O Ministério diz, o Ministério que não é mais Ministério, é uma secretaria, ele diz assim, essa autora vale a pena publicar, essa autora tem autoridade para publicar sobre esse assunto. Aí, com essa chancela, com essa aprovação, com esse selo, você vai para a iniciativa privada e os empresários, em vez deles pagarem um imposto para o governo, ele transfere para a cultura. Né? Muito pouca gente sabe disso, muita gente pensa que isso não funciona. Tem autores e artistas, inclusive, que negam ter publicado pela Lei Rouanet, mas, para mim, é um imenso orgulho, né? Porque é uma coisa que tanto tem a chancela pública, como tem a iniciativa privada apostando no seu sucesso. O que eu fiz? Eu escrevi uma biografia sobre o seu Pedro Freitas, da Casa Freitas, e, a partir de então, ele gostou tanto que resolveu apoiar os meus futuros projetos. Ele apoiou as cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin, foi apoiado pelo Pedrinho Freitas, da Freitas Varejo, e pela Fernanda Freitas, da Casa Freitas. E esse último, por causa da pandemia, a gente conseguiu somente 1/3 do valor do projeto aprovado pelo governo, por causa mesmo desse tempo muito difícil de captar recursos num período como esse. Mas, mesmo assim, a gente conseguiu ir adiante. Bom, o 2020, Crônicas Brasileiras, ele finalmente vai ser financiado como? Como é essa engenharia especificamente para esse projeto atual? Pronto. A gente conseguiu 1/3. 1/3, a Casa Freitas deu esse valor, que era possível de fazer com ele uma tiragem de 500 exemplares e uma publicação modesta, sem ilustração, sem capa dura, bem aquém da nossa última publicação, né, que teve o patrocínio das duas empresas. Então, o que a gente fez? A gente resolveu fazer uma arrecadação coletiva, digamos assim, um pré-lançamento do livro antes do lançamento, para contratar 3 ilustradores, Rafael Lima Verde, Raíza Cristina e Mário Sanders, né, que vão enriquecer essa coletânea. Isso é uma vaidade? Não. Aí, quando começaram a topar participar do projeto, doando uma crônica gratuitamente, nomes como Luiz Fernando Veríssimo, Marta Medeiros, Lira Neto, Ana Miranda, Chico Sá, etc., junto com os talentos novos do Brasil inteiro, então a gente viu que merecia uma impressão mais caprichada. Ana Carla, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre exatamente essa fórmula de misturar, ou melhor, unir, né, talentos do nível de Nérida Pinhon, Luiz Fernando Veríssimo, Afonso Romano de Santana. A gente podia aqui passar quase meia hora. Zueni Ventura. Ou seja, não há nenhuma dúvida de que os grandes cronistas estão no livro, estão participando. E há jornalistas, escritores cearenses que têm uma qualidade também inquestionável, mas ainda não tem um reconhecimento nacional. E isso, evidentemente, que não é uma coincidência, isso foi de propósito, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco disso e além do que já ficou claríssimo, que esse livro vai servir também como vitrine para 3 ilustradores da primeiríssima qualidade do Ceará. O Ceará, não sei se o internauta sabe, se você sabe, aí que nos acompanha, mas nós temos não só cartunistas, ilustradores, mas nós temos ilustradores de altíssima qualidade requisitados
por grandes autores brasileiros. Então, assim, isso pouca gente sabe, e o país precisa saber, porque essa coisa made in Nordeste, eu acho importantíssima. São designers gráficos da maior qualidade, né? O Mário Sanders fez em As Cidades um trabalho de ilustrações todos com tecido, uma coisa belíssima, uma coisa inimaginável, né? E aí eu quis pegar 3 linguagens diferentes para colocar mesmo bem no centro do panorama nacional, né? Porque esse livro, assim, eu quis demonstrar, em primeiro lugar, que existem 2 nichos fora do Sudeste muito importantes. O Rio Grande do Sul, com Marto Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo, etc., e o Ceará. O Ceará tem cronistas maravilhosos, né? Demetrio Túlio, Raimundo Neto, o Ronaldo Corrêa de Brito, Ricardo Kelmer, várias Chico pessoas. Sá, Chico que é cearense, Sá, maravilhoso, Ana Miranda. Ana Miranda. Né? Então, assim... Estão no livro. Estão no livro, claro. Quem eu estou falando aqui topou de primeira, foi uma grata surpresa, porque eu disse, olha, o projeto realmente não conta com o total, né, de recursos que ele deveria, somente um terço. Ele disse, não, na hora eu participo. Né, o caso do Afonso Romano, que está impossibilitado de escrever crônica, não escreveu uma crônica durante a pandemia, isso é uma curiosidade do livro, né? Mas eu consegui uma crônica dele antiga, Na Espera do Amanhã, que faz com que renasça a nossa esperança diante da pandemia, que você jura que foi escrita durante a pandemia e não foi. Então, tem alguns autores que eu privilegio, que eu admiro, que eu gosto muito. Então, o que eu faço é trazer esses autores novamente para dentro desse período de pandemia, que eu considero histórico, que a gente está vivendo um momento, né, inquestionavelmente histórico. Tá. E o que você destaca? Vamos lá, vamos ter um spoilerzinho assim. O que... Pergunto pessoalmente, nem tanto com a pesquisadora, mas a leitora. Olha, eu destaco uma menina nova, que ela mora em Paris, e ela escreve para uma revista literária eletrônica que se chama Rubem, em homenagem ao Rubem Braga. E tinha vários medalhões escrevendo para essa revista, e eu me encantei com a crônica dela, porque eu passei aquilo, eu me reconheci na crônica. No início da pandemia, era uma professora universitária, que ainda sou, mas trabalho em home office, morava em Sobral, numa kitnet muito calorenta, tinha uma janela que não abria, e eu, de vez em quando, eu sentia a Covid psicológica. Tinha todos os sintomas da Covid psicológica. E ela, também jornalista, lá em Paris, vivendo com o marido, zangou-se com um saco de bananas que ela não higienizou direito e jurou que estava com Covid. Não estava. Então, essa é uma das crônicas que me tocou bastante, porque eu me vi naquele local, né? Eu me vi sentindo sintoma por sintoma. Entre os cearenses? Entre os cearenses, meu Deus do céu, tem 2 que eu não posso deixar de citar, 3, várias. Mas, assim, da Ana Miranda, a convivência dela com Oscar Niemeyer, na infância dela em Brasília, que moravam nas casas comunistas e conjugadas de Brasília, isso me tocou muito, a infância da Ana Miranda. O Lírio Neto, que o pai abandonou a família e ele não encontrava há muitos anos, e aí ele pegou o filho dele, adolescente, e saiu em busca do pai, chegou no interior, e o pai dele, muito tradicional, muito conservador, chamou o filho, meu filho, realize um sonho meu, vamos para um cabaré. E aí, então, a crônica do Lírio Neto se chama O Dia em que Meu Pai Me Levou para a Zona. É maravilhosa. E do Demetrio Túlio, que perdeu, no caso, foi a mãe, que era uma aeromoça, e que sumiu na época da ditadura. Então, é outra também que me tocou profundamente. Bacana. Estamos conversando com Ana Carla Dubiela, escritora, pesquisadora, jornalista. Está aí com um projeto novo, bastante audacioso, e eu estou louco já para ler.
Estou na fila. 2020, nome provisório, 2020, Crônicas Brasileiras, tá? Uma coletânea de crônicas escritas durante a pandemia, em 2020 e 2021. Você não perde por esperar. Muito bem. Professora Ana Carla do Biella, será que a gente consegue contar um pouco aí da trajetória, da sua trajetória como pesquisadora, como escritora, pelos livros que você publicou? Eu vejo que você traz alguns deles. Eu queria que você comentasse, porque é uma obra, já é uma grande contribuição. Nós estamos falando com a maior pesquisadora do Brasil, de todos os tempos, em Rubem Braga. É o que se chama de uma autoridade em Rubem Braga, tá? Se tiver um nome maior, podem dar, porque é isso mesmo, tá? Ela é uma profunda conhecedora do Rubem Braga e, evidentemente, que aí começa a conhecer a história da crônica brasileira, que é a história do Brasil, a história do jornalismo, porque a crônica, ela começa e vai se abrigar durante toda a sua história, sobretudo no jornalismo. Daí um pouco da explicação do Rio de Janeiro e cidades maiores, né, onde havia e há ainda um número maior de jornais e de mídia. Isso explica um pouco por que a crônica é tão vista pelo olhar, né, ou pelo caminho São Paulo-cêntrico ou Rio de Janeiro-cêntrico, né, quando, na verdade, havia e há jornalismo em todo o país e havia e há crônica em todo o país. Falei demais. Não, imagina. Não, eu já falei demais, eu quero ouvir você. Não, eu comecei por causa de João Leite Neto. Eu trabalhava como mãe que cuida da filha sozinha, né? Eu era jornalista e ponto. Escrevia minhas coisinhas, mas não fazia nada além disso. Ele me estimulou a fazer uma especialização. E a primeira palestra que eu fiz, a primeira monografia que eu fiz, a primeira pesquisa, foi sobre Rubem Braga. A minha orientadora disse assim: não faça isso não, você tem inteligência para fazer mais do que isso. Rubem Braga é uma tolice, crônica é um gênero menor, ninguém ganha Nobel da crônica, a crônica não vai para canto nenhum. É para enrolar carne no açougue no dia seguinte. Aí eu disse: pois então eu vou teimar, porque eu sempre fui apaixonada por Rubem Braga desde Para Gostar de Ler, aquela coleçãozinha paradidática dos anos 70, que fez um sucesso absurdo no Brasil. Então, eu escrevi A Traição das Elegantes pelos Pobres Homens Ricos. Esse livrinho aqui, que a edição está já acabando, né, mas de todos os meus livros é o mais valorizado. Hoje, na Amazon, ele está a R$ 141, um livrinho dessa finurinha aí. Né, por conta, ele tem as orelhas do Marco Antônio de Carvalho, que é o biógrafo do Rubem Braga, e o prefácio do Afonso Romano de Santana, que foi um dos maiores incentivadores da minha pesquisa. Um Coração Postiço, que o BNB que publicou, o Centro Cultural BNB, né, que foi uma grata surpresa também para mim, né, que foi desde as primeiras crônicas que o Rubem Braga escreveu, ainda adolescente, no Jornal da Família, em Cachoeiro de Itapemirim. E o Pedro Freitas, que é a minha única biografia até agora, né, que é quem anda financiando aí meus livros, patrocinando e acreditando muito no meu trabalho. É uma pessoa magnífica. E a história vale mesmo a pena ser contada. Agora, tem vários outros, viu, gente? Eu trouxe aqui só 4. E essa lindeza de livro? Ah, essa lindeza. Aquele fininho foi minha especialização. Esse Um Coração Postiço foi o meu mestrado. E esse amarelinho aqui foi meu doutorado. As Cidades de Rubem Braga e Walter Benjamin. É um passeio entre em um encontro, né, entre o Rubem Braga, o Walter Benjamin, Baudelaire, Edgar Allan Poe e outras figuras do modernismo e pós-modernismo. Tá. As cidades que eles levaram para a obra deles. Exato. Como eles viam a cidade. Como é que eles trabalham, como é que eles exploram na obra dele as cidades. Ana Carla do Biella, eu queria que você contasse um pouco mais de como você entrou na vida do Rubem Braga, quase que literalmente, né? Ou, se você preferir, pode ser ao contrário. Como é que o Rubem Braga entra na sua vida para nunca mais sair?
Bom, ele começou quando eu tinha 7 anos de idade e comecei a ler para gostar de ler e fazer fichas de leitura, que a gente tinha que fazer toda semana, né? Aquela coisa chata e que eu adorava. Eu fazia a minha e dos coleguinhas de classe que tinham preguiça de ler. E aí, quando eu fui fazer essa especialização na UFC, eu fui com uma amiga para Praia do Futuro e ela começou a ler uma crônica para um amigo nosso que estava com dor de cotovelo e estava com a namorada longe. Então, ela começou a ler a crônica Não Ameis à Distância, para o Draulio Joca, que era quem estava sofrendo. E aí eu me apaixonei de novo, né? Aquele pôr do sol, uma mulher belíssima fazendo um balé, puxando a saia na beira do mar. E eu disse, eu vou pesquisar Rubem Braga. E de lá para cá eu nunca mais parei. Conheci a família dele inteira, fui para a Bienal Rubem Braga 3 vezes, abri o Teatro Rubem Braga na sua reinauguração. Enfim, a família Braga, inclusive, me considera uma pessoa da família. E o sobrinho do Rubem Braga, Álvaro Braga, está na coletânea. É cronista da A Gazeta de Vitória. E tem novos projetos com o Rubem Braga? Não, eu sempre digo que eu estou encerrando. Esse projeto é mais um, porque ele marca os 30 anos da morte de Rubem Braga, que foi 2020, está atrasado por causa da pandemia, mas ele foi pensado também para marcar os 30 anos de morte do Rubem Braga. Ana Carla do Biela, agora eu pergunto para a professora, para a pesquisadora. Esse é um tema que, vez por outra, está na academia, está também nas mesas de bar. Estamos lendo menos? Eu faço essa pergunta porque você me contava agora há pouco, né, nos contava agora há pouco, que aos 7 anos você já tinha um impulso, né, uma motivação pela leitura. Hoje estamos lendo mais ou estamos lendo menos? Hoje estamos lendo pior ou melhor? Ou seja, a literatura brasileira de uma maneira geral, se você quiser focar na crônica, fique à vontade. Mas estamos evoluindo? Estamos não, Alberto, não estamos evoluindo. Eu me lembro quando eu era pequena, a Só de Ler se instalou em Fortaleza e havia uma pesquisa de que a gente era o segundo estado maior leitor, mais leitor do país inteiro. E hoje a gente não tem pesquisa por estado, infelizmente não que eu tenha conhecimento, mas eu, como professora universitária, eu vejo, é muito sacrificante fazer com que um aluno leia mais do que um parágrafo, mais do que uma postagem, mais do que o que na nossa época era um telegrama. É muito difícil, né? Geralmente uma tuitada que ele lê, e é só o que chama a atenção. Infelizmente, quem lê muito e lê bem. Tem a TAG, que eu considero uma ótima referência para quem gosta de leitura, leituras caprichadas, né? Aquelas capas belíssimas, cheios de brindes para os leitores. É uma minoria, infelizmente. Tá, mas o iPad, o dispositivo móvel, não abre uma nova perspectiva? Ou a sua análise é só no livro físico? Eu estou falando do livro físico. Eu não estou torcendo, eu estou estimulando o debate. Não, entendi. Tá? Quando eu pergunto com dúvida, eu acho que também é a dúvida do internauta. Porque hoje nós temos muito mais facilmente o livro na mão, no iPad, e relativamente a compra do livro ficou mais fácil, porque a entrega a domicílio virou uma febre, né? Então, eu fico provocando. O iPad não é uma nova perspectiva? Olha, é uma tentativa de formação de novos leitores, né? E uma tentativa bacana, porque assim, quem é apegado à traça, como eu, não é todo mundo, né? É gente da nossa geração para trás. Geralmente as pessoas gostam de ler no Kindle, por exemplo, né? Então isso aí é uma tentativa bacana de formação de novos leitores, mas a realidade atual o brasileiro está lendo 2 livros por ano. Por ano. Eu li 5 agora em um mês, mas a média é 2 livros por ano. Então é muito pouco, gente. Tá, e olhando para os escritores, o movimento literário no Ceará, no Nordeste, né, o Ceará, eu vou tomar como exemplo, porque eu sei que Pernambuco se movimenta muito, a Bahia se movimenta muito, né, os estados considerados menores,
também tem grandíssimos autores e também tem movimento literário e as pessoas estão fazendo, estão acontecendo. Eu sei que isso não é um projeto cearense, mas a gente fica muito impressionado, por exemplo, quando o Lira Neto, que está inclusive no 2002 Crônicas Brasileiras, é publicado por uma editora nacional de extrema capacidade de distribuição, não é? E com um livro que agora vai sair em Portugal, né? Eu vi hoje nas redes sociais, já vai ser publicado no português de Portugal, a edição portuguesa, ao modo português de fazer livros. Logo vai ser traduzido para os Estados, para o inglês, porque é um livro que interessa muito aos judeus da Inglaterra, dos Estados Unidos. Certamente vai ter uma tradução na Holanda, porque o livro traz muito o cenário da Holanda dos tempos da Inquisição. Então, estamos bem ou estamos resistindo bem? Não, é um contrassenso, né? Porque, à medida que eu digo que as pessoas estão lendo menos, estão escrevendo muito mais. Pois é, eu trago essa questão porque eu tenho muitos assim, elementos que me deixam com mais dúvida do que certeza. Esse é um deles. Né? Porque também escrever, para quem gosta e sabe, e se prepara, também ficou mais fácil. Né? Mais fácil pesquisar, mais fácil fazer uma editoração em casa, organizar dados. Isso tudo também ficou mais fácil. Gente, a quantidade de cursos, eu mesmo, né, dou um curso na Faculdade Farias Brito, na FB-Uni, MBA de escrita criativa. Então, a quantidade de cursos de escrita criativa que há no país, carreira literária que está bombando de sucesso, o próprio Pedro Bial, que deu um curso muito inteligente sobre a escrita, né? Então, isso está bombando e mais particularmente na pandemia. Do ano passado para cá, a quantidade de cursos de escrita é uma coisa fenomenal. Muita gente fazendo, muita gente. Daniel Galera já é publicado em não sei quantos países, e essa literatura me interessa muito. Eu acho muito rica esse pessoal mesmo que está começando a escrever. Sabe? São novos formatos, não tem mais aquele formato de romance de começo, o problema e a resolução do problema. Essa fórmula, né, que eles faziam desde José de Alencar, desde Machado de Assis, ela se perde, porque os gêneros vão se imbricando, né, a crônica com o conto, com o ensaio, com o romance, com a novela. Né? Então, assim, os formatos são cada vez mais instigantes e desafiadores. Uma análise rapidinha para a gente já se encaminhar aqui para o final da nossa conversa sobre o cenário cearense. Você observa? Você é curiosa de ver o que está acontecendo? Bastante. Né? Tem a literatura infantil é muito forte, né? Crônica é muito forte, contos históricos também muito forte. Né? E tivemos um finalista no Prêmio Jabuti, o Raimundo Neto, na crônica, especificamente. Tivemos um vencedor, me parece que no ano anterior, não é? Maílson. Sim. Maílson com a poesia, maravilhoso. Então, assim, a gente não fica atrás de nenhum estado nesse sentido. É uma coisa efervescente, a cultura e a literatura cearense também. Ana Carla do Biela, última pergunta para a gente encerrar esse papo maravilhoso. Próximos projetos. Só os que você pode contar, né? Ai, eu nem sei, porque assim, eu tenho 2 livros escritos que foram abortados na pandemia. Um é sobre a minha infância, é um romance autobiográfico, ainda sem título, e o outro é A Morte do Xamã, que são as perdas que eu tive na vida e o renascimento pelo qual eu tive que passar para superar essas perdas. Você imagina eu publicar um livro desse no meio desse mar de mortes que a gente está vivendo hoje. Então, isso foi abortado assim para muito, muito, muito depois da pandemia, se houver esse horizonte. Então, vai para bem depois. Esses 2 projetos ainda estão aí meio que guardados bem na gaveta. Né? E esse projeto desse livro, ele ainda está contando com a colaboração de vocês, ver a arrecadação da vaquinha. Né? Então, eu peço a vocês que contribuam no que for possível, sempre a partir de R$ 25, mas quem
der 2 cotas tem direito a um livro, a um exemplar do livro, e a partir dos 200 ganha um outro livro brinde. Então, eu peço a vocês que entrem no link e que participem, invistam na cultura. Sei que o momento está difícil, mas é sempre bom, né, a gente investir no nosso próprio futuro. E o contato comigo é an_carla, com K, @hotmail.com. Espero vocês. Maravilha, muito obrigado, professora, pesquisadora, jornalista, escritora, a mulher que sabe tudo sobre Rubem Braga e muito mais. Muito obrigado pela presença, pela participação, por ter aceito o convite e ter nos honrado muito em mais um momento da programação virtual dos Centros Culturais do Banco do Nordeste. A gente agradece muito, muito a sua conexão e até o próximo encontro. Agradeço muito a presença de vocês aqui e vamos ficar de olho que o livro vai ser lindo, gente. Tchau, tchau.